Quando chegou em janeiro, começou a pegar a coisa na China, eu que sou um cara muito estudioso, que fica lá lendo as coisas, estava preocupado. Esse negócio pode chegar no Brasil, vai chegar no Brasil, como é que fica a minha vida, da minha família, da minha cidade, etc., do Brasil. E comecei a ler que nem um animal. Li de tudo, tanto que na minha coluna da Folha, do dia 5 de fevereiro, eu falei, comprem máscaras N95, que eu comprei... Uma caralhada bateu por trás. Lá atrás. Porque eu falei, vai subir o preço, o governo vai tentar tabelar o preço ou confiscar, você vai ficar sem, esse negócio vai chegar e os profissionais de saúde do mundo usam esse modelo. Não vai, o cirúrgico ajuda, mas esse aqui é o que realmente... Eu fiz uma coluna para dizer isso. Galera, acorda. Se o governador tivesse me ouvido, não teria deixado agora para abril para pegar as máscaras. Agora que chegaram as máscaras dele, ele não comprou lá atrás. A gente já poderia ter evitado esse lockdown se ele tivesse comprado lá antes e falasse, ó, galera, tem aqui máscara para todo mundo. Realmente não tinha, ele não prestou atenção. Mas eu estava lá lendo, aí eu comecei a ler processo de infecção do coronavírus. É que o coronavírus, ele acopla numa proteína na casquinha da célula, aí ele tem um portal que ele cospe o material genético, o RNA do vírus, lá para o citoplasma. Quando ele chega no citoplasma, os nossos ribossomos não sabem que aquilo é invasor, leem, fazem a varredura e vão obedecer o que ele mandou fazer. Ele manda fazer uma proteína chamada RNRP, ou replicase, RNA Dependent RNA Polymerase, que Caralho! é o RNA Dependent RNA Polymerase, que é Hitler. Vamos traduzir como um Hitler. Por que é o Hitler? Porque uma vez que esse cara mandou e fez a proteína, ele sequestra todos os recursos da célula e aí manda ficar replicando o RNA do vírus. E aí a célula explode ou o nosso sistema imunológico vai lá atacar aquela célula que está com aquele vírus acoplado, aquela casca de vírus acoplado fora, fala, destrói. E aí no momento que destrói, o processo infeccioso continua. E aí eu lendo essa coisa toda, de repente chegam alguns papers do corona anterior, já existiu o corona antes desse, onde foi demonstrado que com o aumento da concentração de zinco, essa Hitler é inibida. E aí mostrava lá os gráficos, né? Quanto maior a concentração de zinco na célula, e isso era devido à hidroxicloroquina, que pega o zinco que já está no nosso plasma sanguíneo, na nossa corrente sanguínea, e leva lá para dentro da célula. Na hora que você aumenta o zinco dentro da célula, você inibe essa proteína. Inclusive, tem uma alteração de pH que isso causa, também ajuda a bloquear e inibir essa proteína. Eu fiquei muito surpreso com aquele troço. Então idealmente, um tratamento... Teoricamente. Teoricamente. Um tratamento com cloroquina seria ideal no começo da infecção. Isso. Não, mas calma. Aí, chegamos lá já. Mas justamente isso. Porque se você entende esse processo, você fala assim, mas peraí, então se eu já aumentar a minha concentração, eu não vou pegar. Eu já comecei a ficar interessado nesse assunto. Aí eu falei, caramba, será que isso se aplica ao Corona 2, ao SARS-2, né? E comecei a subscrever lá os fóruns de medicina, ler paper acadêmico da JAMA, da Lancet, cara, da New England. Muito nerd. Nerd pra cacete. Por isso que eu podia estar aqui o tempo inteiro com vocês. Aí, cara, eu falei, putz, estou sabendo que no dia 16 de março ia sair um paper e em seguida ia sair outro. No dia 16 sai o primeiro paper que comprovou que é normalmente o estágio inicial de teste de um remédio, o in vitro. Você bota num becker e vê o que acontece. Fez aquele troço. E aí, no dia seguinte, dia 17 de março, sai o paper do Druida, que eu chamo de Druida, que parece o Panoramix do Asterix, o Didier Raoult, um francês, que vocês devem ter visto já a foto desse sujeito. Eu não vi, eu cara. Então, esse Druida fez um ensaio clínico que teve resultado da hidroxicloroquina com a azitromicina. Quando eu li esses dois papers, eu falei, cara, por que a mídia não está falando? E eu comecei uma campanha sistemática. No dia 19... Tu usou o Instituto, inclusive, para fazer isso? Tudo no pessoal. Não tem nada a ver com o Instituto. Foi um assunto pessoal meu. E o Instituto não... Vamos tirar essa pica do Instituto. Não, porra, é sacanagem com o Instituto. Né? Não, porra, muita sacanagem. Aí, 2 dias depois, o Trump menciona, né?
O Trump menciona a hidroxicloroquina e começa a pegar. E aí, 2 dias depois, dia 21, o Bolsonaro fala. E a minha campanha sempre foi o seguinte, olha, pessoal, só para resumir aqui, a gente não vai saber tão cedo se isso é eficaz ou não, em que estágio e etc. Porque isso, conforme a ciência e a metodologia da medicina, você precisa de muitos ensaios, de uma macroanálise de diferentes ensaios que normalmente são os Randomized Clinical Trials. Caralho! Os RCTs. Por que você não fica zoando ele? Eu tô zoando, pô. Eu sabia, É que ele fica me zoando toda vez que eu falo alguma coisa em inglês. Randomized Clinical Trials. E os RCTs. Born to be libertarian. Born to be a libertarian. O cara tá demais. E aí esses RCTs, que são o padrão ouro da medicina, precisa de vários, vai levar 1 ano. A gente está no meio da crise. Como é que você toma uma decisão aí? Você pode usar uma análise bayesiana, que é de estatística, ou você pode ser um humanista, que diz o seguinte, dadas as evidências presentes, atuais e potenciais, que ainda são anedóticas, estudos preliminares, estudos in vitro, outro ensaio, não sei como, dados os benefícios potenciais e dados os danos potenciais da hidroxicloroquina, que eu vou falar já, isso deveria ser adotado ou não? Entendi. E quais são os danos da hidroxicloroquina? 5 bilhões de pessoas já tomaram hidroxicloroquina. 5 bi. Nos Estados Unidos, que nem malária tem, no ano de 2017, que é o último ano que eu verifiquei os dados, 5 milhões de americanos tomaram. Pessoas saudáveis do mundo inteiro, quando vão para uma região de malária, tomam profilaticamente, preventivamente. Os danos colaterais, todo remédio tem, no caso da hidroxicloroquina, são plenamente conhecidos. Então, se o médico que te conhece, e sempre, nunca se automedique, e sempre consulte seu médico. Mas o médico te conhece e fala, você não tem aquele coisinha no coração que pode dar um problema, nem tem 95 anos, então você poderia. Então, essa é uma droga recomendada pela OMS há 70 anos, quer dizer, não recomendada há 70 anos, existe há 70 anos, recomendada como super segura pela OMS há várias décadas. Então, qual é, na hora do que você faz o balanço de potenciais benefícios contra potenciais danos, e eu fiquei nessa campanha, falar, cara, dado isso, você tem que adotar, dado isso, você tem que adotar. Muita gente confundiu dizendo que eu estava sempre falando que era eficaz, não era bem esse o meu ponto, mas a minha briga é essa. Até que, no fim de março, o FDA aprovou isso para hospitalizados, que não é exatamente bem cedinho, como a gente faz no Tamiflu. A gente sabe que no Tamiflu tem que ser logo no 3º dia de sintomas, senão não adianta. Vocês já ouviram falar isso? Já. Então, mesma coisa a hidroxicloroquina, a hipótese. A hipótese é que a hidroxicloroquina seja também nesse nível. Mas não importa, o FDA soltou um comunicado dizendo, dados os benefícios, dados os danos, pode. E aí o Brasil agora, há uma semana, finalmente, o Conselho Federal de Medicina falou, dados os benefícios e dados os danos, os médicos poderiam. Por que demorou tanto tempo, mano? Então, porque existe uma campanha forte na mídia de, pelo menos, pôr um pé atrás com a hidroxicloroquina. Porque direto eu vejo notícias do tipo, não aprovamos, não tem certeza, não é seguro. Tá. Sempre falando isso. Sempre. Por quê? Se é tão... Do jeito que você explicou aqui, parece que você entende a fundo o assunto, não parece ser, parece ser um Desde que o médico recomende. Desde que o médico recomende. Sim, mas eu, por exemplo, se eu tivesse o risco, eu sou jovem, eu não tenho problema no coração, que é o negócio da hidroxicloroquina. Talvez eu tomasse. No início, não. No início nem era isso. No início era mata e cega. Aí, quando foi provado pelos reumatologistas, como assim, mata e cega? É só para 3 anos de coisa, tem que acompanhar com oftalmologista, não sei o quê. Foram derrubando cada uma das teses, né? Tudo maluco. Até que agora, recentemente, teve um pessoal mengeliano que fez uma pesquisa, um ensaio no Amazonas, com uma dose 5 vezes maior. Não era nem a hidroxicloroquina, é a cloroquina, que é 50%, é 45% mais tóxica do que a hidroxicloroquina. E fizeram uma dose 5 vezes a dose recomendada e teve gente que morreu. Não sei se morreu especificamente por isso, mas era uma overdose. E, obviamente, o imaginário das pessoas também. Mas isso foi agora. E antes, isso já acontecia o que você estava falando, Monark.
A pergunta é, eu não consigo entender por que isso. Por quê? Porque minha impressão, eu tenho várias teorias, tá? Mas a minha impressão é o seguinte, a comunidade científica médica ficou muito bitolada, que a única coisa que você tem que olhar é um ensaio Randomized Clinical Trial, que você tem 2 grupos, um que toma placebo, o outro que toma o remédio, e aí a estatística demonstra acima de 95% de confiança no final que aquilo teve uma diferença significativa. Eles passaram a ser como se fossem robôs, não um cara que quer entender o processo de infecção, de entender a lógica por trás, o mecanismo pelo qual uma droga pode agir, mas simplesmente um robô que normalmente é pago $1.000 a $3.000 por paciente pelas indústrias farmacêuticas para testar um determinado medicamento, que não é o caso aqui da Hidroxy, porque ela não tem patente. Ela é livre, é barata, é de graça, basicamente. É isso que eu ia te perguntar aí, se é um remédio de difícil obtenção. Não, zero. Custa, sei lá, alguns centavos para fabricar cada um. Caralho. E não tem patente. Exato. O Brasil é muito bom nessa questão de remédios, né? O Brasil tem alguns pontos interessantes, mas o ponto não tem o din-din. Né? Não tem o din-din que para o médico, que é esse robozinho que faz esses ensaios, fazer. Não está fazendo aquilo que eles agora acreditam que é a ciência devida, que é só fecha o olho, bota lá e faz, ao invés de ser todo o resto que é considerado a ciência tradicional da medicina. Então, eu acho que isso prejudicou muito. E como a mídia ela vai ouvir o especialista, ela vai botar um microfone bonito desse na frente do especialista. Mas é um especialista gabaritado dentro da sociedade dos jornalistas. Exato. Dentro do que eles... Às vezes o cara não é nem especialista de porra nenhuma. Exatamente, esse é o ponto. E aí esse cara vai falar, olha, eu não sei nem o que é hidroxicloroquina, acho que foi feito agora para ser testado. Não, já existe, está na prateleira. Ele não estudou a fundo. A hidroxicloroquina trata a malária há décadas e décadas e décadas. O Brasil é um dos que mais usa hidroxicloroquina.